Casa de Vó. Este relato que vou contar aqui, que na verdade são vários, são da casa da minha avó. Uma casa como várias que tem por aí, cheias de amor, de felicidades, e que tenho certeza que muitas pessoas, como eu, sentem muita saudade. Eu me chamo Paulo, e nessa época eu tinha uns 11 anos. Minha avó já não está mais entre nós, infelizmente, porque minha avó era o elo, a união de toda a família. Nos reuníamos no Natal e era uma delícia. Meus tios e primos e primas e mais alguns agregados. Os aniversários também eram todos comemorados na casa da minha avó. Era uma casa bem grande, a sala era enorme e tinha alguns móveis bem peculiares, como uma escrivaninha que havia sido de um médico que infelizmente cometeu suicídio sentado nela. Entre as várias histórias da casa, essa era uma delas. Muitas pessoas afirmavam terem visto o médico sentado nessa escrivaninha, ou pelo menos uma figura translúcida sentada na escrivaninha, e logo que abriam a porta, esse vulto ia se desfazendo no ar. Tinha também um jogo de sofás muito antigo, que meu avô comprou em um antiquário. Várias pessoas, inclusive eu, viram figuras fantasmagóricas sentadas nesse sofá. E posso afirmar para vocês que a primeira vez que vi, fiquei muito assustado. Até então eu não acreditava nessas coisas, até eu testemunhar. Foi em um final de semana. Eu e meus primos e primas dormíamos na casa da minha avó. Uns em um quarto, outros em outro, e às vezes sobrava o sofá da sala para alguém. E nesse dia foi para mim. Tínhamos passado o dia brincando de adedanha e vários jogos de tabuleiro, até que chegou a hora de dormir e fizemos um sorteio como sempre fazíamos. E eu perdi. Eu e um outro primo fomos dormir. Todos já estavam em seus quartos. Fomos beber água e quando fomos para a sala, já achamos estranho porque dava para ouvir alguém rindo do outro lado da porta. E pensamos que algum dos primos estava querendo nos assustar, então decidimos abrir a porta de uma vez. E quando abrimos, acendemos logo as luzes e pudemos ver uma criança correndo para o lado do sofá. E continuava rindo muito alto. Corremos em direção ao canto do sofá e a criança, uma garotinha de mais ou menos uns 5 anos, ainda olhou para mim e para o meu primo. E quando olhamos, a menina tinha desaparecido por completo. Naquela noite, só conseguimos dormir no quarto da nossa avó. Outras pessoas, em muitas outras vezes, também viram a mesma criança no sofá, ou em outro canto da sala. A casa possuía um corredor bem grande que dava acesso a praticamente todos os cômodos. Nós costumávamos fechar todas as portas e ficávamos no escuro, brincando do que chamávamos de trem fantasma. Uma vez estávamos em 5 pessoas. A brincadeira rolava tranquila, até que minha prima disse para parar com a brincadeira, que já havia perdido a graça. Ela disse que alguém havia sussurrado em seu ouvido: "Saia daqui. Saia daqui." Tínhamos um truque. Quando estávamos muito assustados, todos corriam para um dos lados do corredor. Fizemos isso, todos fomos para um lado e percebemos que havíamos esquecido de acender as luzes e os interruptores ficavam do lado oposto. Naquele momento ninguém queria sair dali. Estávamos uns colados aos outros. Foi quando de repente uma das lâmpadas piscou sem ninguém mexer. E nós 5 vimos uma pessoa abaixada no outro lado do corredor. A pessoa, toda de preto, estava encolhida no canto. Gritamos bastante, até que minha tia abriu uma das portas. Pudemos ver aquela coisa se levantando bem devagar. Parecia que não ia parar nunca. Devia ter uns 2 metros ou mais, porque sua cabeça quase chegou ao teto. Ela não tinha rosto, confesso para vocês que foi uma experiência traumática. Tinha outras vezes que estávamos na casa do meu tio, que ficava embaixo da casa da minha avó. Nós ficávamos até tarde assistindo à TV, geralmente filmes de terror, e por várias vezes podíamos ouvir alguém andando ou arrastando as cadeiras na cozinha, as torneiras do banheiro abrindo, barulho de alguém correndo, abrindo armários, e como era uma casa antiga, a tubulação de água era toda de ferro,
Ouvíamos nitidamente quando algo parecido acontecia, ouvíamos até a água passando pela tubulação. Posso afirmar que, independente dessas experiências, minha infância e dos meus primos foi fantástica. Mas passamos por algumas situações inusitadas. Às vezes, quando os barulhos aconteciam, chamávamos meu tio, íamos com ele até a casa da avó. E logo chegávamos à conclusão de que havia algo naquela casa. Minha avó, ainda dormindo, e as torneiras abertas, as cadeiras fora do lugar, as gavetas dos armários abertas. Às vezes achávamos algum utensílio até em outro cômodo. As portas trancadas, só meu tio tinha uma cópia das chaves da casa, então sabíamos que alguém tinha feito aquilo tudo, porém ninguém que ainda estivesse vivo. Muitos vizinhos também relatavam que às vezes, quando minha avó viajava para o interior e a casa ficava fechada, às vezes viam uma senhora nas janelas da casa, outras vezes viam ela passando na frente das janelas, e isso acontecia também durante o dia. Graças a Deus, ninguém nunca se feriu na casa, mas os relatos continuaram acontecendo mesmo depois da minha avó falecer. Uma vez meu tio contou que estava chegando do trabalho. Ele era motorista de ônibus e só saía do trabalho na madrugada. Em um dia desses, ele estava chegando em casa, do portão até a casa. Tinha uma certa distância e bem no meio do terreno tinha um poço. A água, por sinal, era uma delícia. Quando meu tio passou na frente do poço, ouviu um grito e rapidamente correu até o poço e perguntou quem era, o que estava fazendo ali. A pessoa chamava pelo seu nome e dizia: "Por favor, me ajuda." Meu tio logo reconheceu a voz como sendo do seu irmão e perguntou: "Como você entrou aí?" E ele disse: "Eu caí, tentei pegar água e escorreguei." Ele pediu a meu tio para correr em casa e pegar uma corda e uma lanterna para poder ajudá-lo. Meu tio correu, acordando praticamente todos na casa, e logo que entrou foi pegando as coisas. A esposa desse meu tio, que estava no poço, veio perguntar o que estava acontecendo, e meu tio tentou explicar a situação. Ela então disse que seria impossível ser meu tio naquele buraco. Meu tio insistiu, até que ela o pegou pelo braço e o levou até o quarto, onde ele pode ver, com seus próprios olhos, que meu tio dormia um sono bem tranquilo. Então, quem era naquele buraco? Acho que nunca saberemos. Dias depois, meus tios fecharam o poço e proibiram qualquer pessoa de se aproximarem dele. Enfim, meus amigos, espero que tenham gostado de alguns relatos que aconteceram na casa da minha avó, que deixou muita saudade em mim e em meus primos. Muitas vezes sentimos muito medo, mas se eu pudesse voltar no tempo, certamente voltaria a passar um tempo na saudosa casa da vovó. Se você gostou desse relato, se inscreva no canal e deixe o like. E se tiver uma história parecida, deixe abaixo nos comentários para aparecer no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe a todos.